Boa! Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E o tema de hoje, que eu me esqueci qual é o tema de hoje. Chama o Vilmar para me ajudar, chama os universitários. A culpa é sua que você não lembra. Exato, o tema de hoje é a culpa é sua. Tem bastante a ver com karma, o poder das escolhas e essa nossa mania de colocar a culpa nos outros. O Vilmar disse, mas a culpa, na verdade, é sua. É a minha. A responsabilidade, tá tudo aí, né? Tá nas nossas mãos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Espero que hoje seja realmente divertido, como começamos. A gente vai terminar nessa pegada e que vocês utilizem essas dicas que nós vamos trazer hoje para mudar um pouco o karma de suas vidas. Uou, legal. Então, estamos aqui, se eu não me engano, perto dos 80 podcasts gravados. Fique ligado, então, tanto pelos aplicativos de áudio, ou seja, por todos os streams de áudio, mas também no canal do YouTube, para que você ative o sininho e possa receber semanalmente o nosso conteúdo, tanto pelo Spotify ou Apple Music, algum desses aplicativos de música, quanto no canal do YouTube do meu querido careca brilhante amigo Vilmar Duarte, ou no meu canal Malaquini Dias. Ativa o sininho, assina e bora para esse conteúdo. Se você não receber, a culpa é sua, porque você que não ativou o sininho. Você. Chega de enrolar, vamos embora, vamos para o nosso conteúdo. A culpa é sua. Quando esse nome surgiu, a primeira coisa que me lembrei de um programa de stand-up comedy que eu gosto, que é A Culpa é do Cabral. Gosto muito deles também. E tem um pouco a ver com o que nós vamos gravar, porque nós ficamos colocando a culpa nas outras pessoas, nós colocamos a culpa nos impostos, no trânsito, na chuva, no sol. Nós adoramos colocar a culpa nos outros. Claro, muitas vezes realmente temos que direcionar a culpa para alguém, mas na maior parte das vezes esquecemos que o maior culpado pela nossa vida ser como é, estar como está, somos nós mesmos. O Napoleão Hill, que nós já falamos a respeito do livro dele, inclusive, ele traz lá 31 maneiras de você fracassar. E algumas delas é tão antiga, né? Que, por exemplo, cuide da pessoa que vai passar o resto da sua vida contigo. Né? Ou seja, escolha bem o parceiro de vida. Né? Essa pessoa pode te arrastar para o buraco. E aí você vai falar, não, mas a culpa é da pessoa. Você que escolheu. Então é importante que na nossa vida, às vezes a gente se deixa levar demais pela emoção. E o relacionamento a dois, né, é justamente isso, é pura emoção. E se a gente planejar antes, ser um pouco mais frio, será que essa pessoa realmente vai me ajudar, vai me alavancar? Será que eu tenho a competência para ajudar essa pessoa a ser alavancada? Ou se eu vou ser o culpado também, se essa pessoa vier a fracassar? Então a gente precisa planejar mesmo, deixar de se vitimizar, colocar a culpa ou no governo, ou no imposto, como você falou, ou porque eu participo de uma classe social diferente, ou porque eu sou de uma etnia tal, ou porque eu decidi, ou eu nasci com uma necessidade especial diferente. E isso não pode ser desculpa para você ser alavancado para o sucesso. Às vezes, de acordo com a sua condição, você vai precisar dar uma pedalada mais forte. Não estou tirando isso. Mas se você quer realmente, não tem o porquê de você culpar absolutamente nada, além das suas próprias decisões. Eu acho que o grande lance não é nem o da desculpa, né? Porque o cara que está dando desculpa... Nem tentou, né? Pode até ter tentado, mas aí ele arranjou uma desculpa para tentar menos ou parar de tentar. Acho que não é o lance da desculpa. Acho que o grande lance pega no que você comentou, assim, e que você trouxe a ideia do assunto. Não culpe os outros. Essa é a condição? Então pronto, essa é a condição. Agora resolva. Não culpe os outros, porque se culpar resolvesse o problema, cara, eu tava junto com você, eu ia culpar, ia falar, cara, culpa e vamos nessa. Se culpar resolvesse, beleza, mas não resolve.
Então não adianta ficar culpando. Acho que essa é a grande sacada. É verdade. A quantidade de energia que você gasta reclamando ou culpando os outros, essa energia ela podia ser direcionada para qualquer outra coisa, mesmo que não fosse para solucionar o problema. Para ir para outro caso Isso. que você... Né? Quando eu estava falando, eu anotei 3 coisas aqui que me surgiram durante o que você comentou. É assim, algumas decisões ferram a vida da pessoa. Ferram a vida da pessoa. Se você tomar algumas decisões erradas, elas vão ferrar a sua vida karmicamente. Não sei se para sempre, mas por um bom tempo. Então, assim, uma das coisas, relacionamento afetivo. Hoje é muito mais natural, muito mais comum você ter vários relacionamentos em uma vida. Tá? Há um tempo, não. Na época da minha mãe, já não era uma coisa muito bem vista você casar 2 ou 3 vezes. Mesmo assim acontecia. Mas na época da minha avó, Nunca. era raríssimo, raríssimo. Então a minha querida vozinha Dercila, que viveu até os 97, mas que o marido dela faleceu muito novo, ela passou o resto da vida sem nem pensar em outro casamento, porque era uma coisa que na família, a sociedade não aceitaria. Então, assim, o que pode ferrar a sua vida? Relacionamento. Se você escolher a pessoa errada, vai ferrar a sua vida. E aí você não pode culpar a outra pessoa. O que eu quero dizer? A culpa é sua. Foi você que decidiu, você que disse sim, você que aceitou, você que concordou. Na época você podia estar apaixonado, se enganou, mas ferrou. Então, assim, a culpa é sua. Ah, mas meu casamento, meu namoro, meu namorado, minha namorada é assim, assim, assim. Tá, a culpa é sua de ainda estar com ele. Lógico. Como diria o Jojó, durma com um barulho desse, mas a culpa é sua. Ah, mas é que a vida vai ser tão difícil sem ele, não sei o quê. A culpa é sua de ser um bunda mole, ou uma bunda mole, né? Legal. Legal, né? Olha, esse cara hoje tá dando tijolada aqui, né? Vou continuar, depois eu vou passar pro Vilmos aqui. Uma outra coisa que ferra a sua vida que as pessoas não percebem, eu anotei aqui, moradia. Como assim moradia? A casa que você vai escolher para morar, o bairro que você vai escolher para morar, a cidade que você vai escolher para morar. Se você escolher mal, vai ferrar a sua vida. Então, mas é que na época eu não tinha condições, ou eu não vi o mundo. Ué, a culpa é sua de ainda estar lá. Vai de novo. E eu vou guardar o terceiro item porque eu quero filmar. O terceiro item ele é mais polêmico. Nós falamos de amarrar, né? A gente vai amarrando o nosso bode, ou o nosso burro, ou a nós mesmos, o jumento aqui, e a gente vai se amarrando com essas coisas, com esses relacionamentos, com a moradia, onde você... E o emprego, né? Você vai se amarrando e você acredita que aquilo é imutável, que você não vai conseguir mudar absolutamente mais nada para o resto da vida. Quando você muda esse paradigma, você muda de se vitimizar. E mudando esse vitimismo, você parte para a agressão, na agressão boa, né? Você vai partir para a realização. Você vai se tornar uma pessoa mais realizadora quando você assume a responsabilidade pelos resultados que você quer. Porque ninguém está ali dentro da sua cabeça imaginando o que você queira, né? E o terceiro item que eu deixei anotado aqui, já anotei mais um enquanto o Vilmar falava, que é incrível como a gente pode aprender quando a gente está predisposto a isso, né? Cada vez que eu estou gravando conteúdo aqui para você, seja com o Vilmar ou os conteúdos que eu gravo sozinho, eu percebo que uma das maneiras mais poderosas de você aprender é quando você está ensinando. E de repente você está ensinando, ou você está num podcast, ou numa entrevista, ou dando uma palestra, e você percebe que aquele assunto que você deu a palestra... Tem algumas palestras que eu já ministro há anos. E aí, hoje, quando eu vou ministrar a mesma palestra, eu olho e falo, nossa, mas quanto eu já aprendi a mais a respeito desse assunto. Mas o que eu ia colocar aqui é o seguinte... Sexo. Essa é a palavra mesmo. Sexo. Porque a culpa é sua. Se você não está realizado sexualmente, a culpa é sua. Seja porque você escolheu mal o seu parceiro, ou seja porque você tem medo de assumir as suas, não só as suas fantasias, mas a questão da maneira como você gosta, o tipo de carinho que você gosta, a pessoa que você queria estar... Porque o sexo ele faz parte da vida, no sentido de que você não pode pensar demais nisso, senão vira
vira algo que é a volúpia, né? Você, né? Mas você tem que entender que faz parte da vida e que é graças a isso que a gente perpetua a espécie. Claro que já existem pessoas aí, né, que estão no mundo sem que o papai e a mamãe tenham transado, porque existe inseminação artificial, já existem inúmeras opções, né? Mas a maior parte das quase 8 bilhões de pessoas no mundo está aqui porque em algum momento teve o sexo envolvido. Então, assim, se você está insatisfeito com a sua vida de relacionamento no sentido de prazer sexual, a culpa é sua também. Ou porque você é muito careta, fechado, ou porque você é aberto demais e que espera isso do seu parceiro, sendo que seu parceiro não é. Mas então você tem que conseguir conversar a respeito disso com o seu parceiro. Você tem que ter coragem de mudar os paradigmas, os condicionamentos que você tem. A vida é uma só. E uma vida em que você está mais realizado sexualmente, está mais realizado economicamente, está mais realizado consigo mesmo, é uma vida muito mais tesão, muito mais prazerosa. Então, assim, muitas pessoas são rabugentas e reclamam muito da vida. Cara, a culpa é sua. Vou parar aqui, que senão Adorei. Vai. Ontem eu dei uma mentoria para um grupo de executivos numa empresa e a gente falava sobre alimentação. E aí chegou num determinado ponto, alimentação e nutrição em geral, né? E chegou num determinado ponto que as pessoas falaram assim, eu perguntei para eles, e como é que é a sua dieta, né? E assim, foi quase unânime que era uma porcaria. E aí eu falei, vamos citar o exemplo de um dos camaradas aqui. Ele está com um carro novo e ele estava abrindo o jogo para mim que ele precisava levar o carro para fazer a revisão. E aí ele estava agendando a revisão, ele estava tendo um trabalho, porque ele queria levar na concessionária. Estava chegando na quilometragem, ele já estava preocupado. E aí eu comentei com esse pessoal, falei, você já reparou o cuidado que você tem com o motor do seu carro? E enquanto você espera que o camarada troque o óleo do seu carro com o óleo da marca que está especificada no manual, você pede lá uma coxinha frita e uma Coca-Cola. Ou seja, você não se preocupa com o motor mais importante que te propicia a comprar o carro, a andar, ter o prazer. E a responsabilidade depois, e quem que você vai culpar? Ah, porque eu não tenho vontade. Ah, porque isso aqui é muito gostoso. Quem que você vai culpar quando você ficar doente? Quem que você vai culpar quando você não atingir o shape que é necessário? Então, vai muito da sua vontade, vai muito da sua responsabilidade. E só complementando... Adorei. E só complementando o que você falou, como a gente aprende quando a gente ensina, quando eu estava fazendo a preparação dessa aula, eu fiz um meia-culpa, né? Eu falei assim, cara, eu não estou conseguindo baixar de um determinado peso, eu preciso baixar. Pronto, foi quando eu estava fazendo a preparação da aula, eu fui lá e modifiquei algumas coisinhas, puf, quebrei o peso que eu estava precisando. Né? Eu fiquei muito satisfeito. E quantas vezes eu não revejo os vídeos que a gente grava, os vídeos que eu gravo, para aprender. Eu aprendo comigo, porque às vezes o que a gente fala, e a gente precisa ser coerente, e a gente fala assim, caramba, tem determinadas coisas que eu estou fugindo. E aí eu puxo a responsabilidade de volta. A culpa é sempre minha, por tudo que acontece ou deixa de acontecer na minha vida. Caracas, Vilmes. Eu gostei disso porque eu citei, ó, o relacionamento que você tem, se ele tá bom ou ruim, a culpa é sua. Não, mas é que quando eu conheci a pessoa, ela era uma pessoa e agora quem tá junto, ela é outra, tá? Mas a culpa é sua de não ter percebido isso antes ou de ter percebido agora e não mudar. Fui citando várias coisas, como a moradia, tá? Você trouxe um ponto incrível, que eu anotei aqui, a fuga, que nós ficamos fugindo daquilo que realmente nós precisamos fazer. Então, assim, para o Vilmar, ele cita sempre essa questão do peso, porque para ele é algo que, quando eu conheci o Vilmar tinha 30 quilos a mais do que ele tem hoje. Depois escute ou assista uns episódios para trás, quem te conta essa história. Tem uma entrevista também com o Dr. Marlos Moreira, especialista em cirurgia bariátrica, que nós gravamos num podcast, que o Vilmar também relata a história de vida e tudo. Mas, assim, é uma fuga no sentido de por que você está adiando o fato, sei lá, de conhecer Paris?
Por que está adiando o fato de surfar naquela onda da Indonésia que você tanto quer? Por que você está adiando o fato de que você realmente queria ter 5 quilos a menos, ou 3, ou 10? Por que está adiando? Ah, mas é difícil. Ou seja, a gente vai colocando desculpas. Desculpas. Ou seja, você está tirando a responsabilidade de si. A culpa é sua, cara. Você está fora do peso, a culpa é sua. A não ser que seja uma doença, né? Uma questão assim que existem. Na entrevista até com o Dr. Marlos a gente falou um pouco sobre isso. A culpa é sua. Então, normalmente nós fugimos e ainda nós colocamos a culpa em alguém porque isso tira de nós o fardo da responsabilidade. A gente não tem que assumir aquela responsabilidade, né? Ah, meu filho está indo mal na escola porque a escola é ruim, porque a professora não ensina bem. Não, não, não. Você tá transferindo toda a responsabilidade para a escola, sendo que é dentro de casa. Eu estava conversando isso com o Vilmar agora há pouco. Ele tem a Vic, que é a filhinha dele, eu tenho o Kalani, meu filho vai fazer 19 agora, a Vic vai fazer 9. Vai fazer 9, são 10 anos de diferença. Então é interessante isso. Muito bom. E um outro assunto, assim, sobre isso de fuga, questão da saúde do corpo. Cara, sim de novo. A culpa é sua. O corpo que você tem hoje, a culpa é sua. Então, se teu corpo é incrível, é definido, é forte, é saudável, é flexível, independente dos padrões da moda ou não, a culpa é sua, pro bem ou pro mal. Parabéns se você tem o corpo que você gostaria, e se você não tem, parabéns por estar escutando esse podcast, porque a partir de agora você sabe que a culpa é sua. Não tem absolutamente nada a ver com as outras pessoas. É uma questão de decisão. Você decide. E uma coisa muito legal que uma aluna minha me ensinou, ela ensinou o seguinte: para os padrões da moda, essa moda maluca, ela teria um corpo fora do que as pessoas consideram um shape, um corpo legal. Mas ela é 100% feliz, realizada com o corpo que ela tem. E ela me ensinou isso, ela disse assim: não, eu tenho o corpo que eu queria ter. Pá! Né? É isso, ninguém está dizendo que você tem que ter, pesar, tá na capa de revista e tudo, ou representar o arquétipo do corpo saudável, que é de um atleta olímpico, um maratonista, sabe o que? Um levantador de peso. Não, até porque isso não é sinônimo de saúde. Agora, se você não está no corpo que você quer ter, a culpa é sua. Ok, vamos nessa, vamos seguir. Claro, existem os extremos, né? Mas nós não estamos aqui para falar dos extremos, no sentido de, sei lá, questões que você não tem o corpo que queria porque não tem 2 metros de altura. Daí não adianta, não é uma questão de... Aí tem que nascer de novo. Existem tratamentos para ficar mais alto, mas assim, não, mas eu estou falando de fatores relacionados a coisas que estão no seu alcance, né? É isso. E você só muda, só assume a responsabilidade daquilo que realmente mexe com você. Como eu falei em outros vídeos, eu só mudei, eu só assumi a responsabilidade e percebi que eu estava indo para um caminho que não ia me levar para mais vitalidade, para mais disposição, e não adiantava as pessoas me falarem. Foi quando eu tomei a decisão, como o Malachini mencionou aqui. Se eu tomei a decisão, agora é responsabilidade minha, ou a culpa vai ser minha, pelo sucesso ou fracasso que eu tiver ao longo do caminho. Essas coisas que dependem só da gente, né? Alimentação ainda você pode colocar a culpa na mãe, no pai, se o pai cozinha bem, se a mãe... Se eu fosse filho do Malachini, eu teria meus 30 quilos, talvez um pouco mais, porque o camarada cozinha bem a beça. Mas você não... hoje, por exemplo, a alimentação... A minha esposa falou assim, eu vou fazer uma comidinha que eu tô com saudade de comer. Eu falei, legal, eu vou comer a minha. Que eu já tinha preparado. Eu fiz um planejamento para a minha alimentação. Então eu comi no final de semana, comi ontem, comi segunda, terça e hoje. E assim vai, até o final da semana, até a semana que vem, e talvez eu prossiga nisso. Porque se eu ficasse entrando na mesma onda de só do que é gostoso, eu vou culpar quem? A não ser que você comece a achar brócolis gostoso, cenoura gostosa, né? Não vale colocar leite condensado no brócolis. Ficou aí. Mas eu entendi o que você quis dizer, viu, Mizel? Então seria assim: uma vez que você decidiu o que você quer, a culpa é sua se você não chegar lá. Vão surgir dificuldades, vão surgir pessoas tentando te desviar do teu foco,
não é por mal que elas fazem isso, muitas vezes elas estão fazendo o que elas gostam de você, elas querem a sua companhia. Vão surgir dificuldades também relacionadas a mudanças econômicas, a governos, coisas que às vezes você não está esperando, mas de repente mudaram o sentido da tua rua. Ou de repente agora está tendo uma guerra e tem um embargo justamente no produto que você mais vende. Tá, existem essas questões, mas na maior parte das coisas corriqueiras do dia a dia, que nós colocamos a culpa nos outros. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas reclamam do trânsito. Muitas pessoas reclamam do trânsito. Mas a culpa é sua. Por que você trabalha, por que você mora longe do trabalho? Ah, mas é porque eu já tinha comprado. Tá, mas então se muda. Ou outra coisa, por que você não arranja algo para fazer depois que o trabalho acaba e pega o trânsito uma hora e meia depois? Ou 15 minutos antes. Ou antes, mas assim, então vou dar um exemplo. Cara, você faz academia, termina o trabalho, vai para uma academia perto do trabalho, malha, e depois você vai para casa. Então você otimizou, você não pegou a hora do rush. Não, mas é que eu trabalho, depois tem que ir direto para a faculdade. Ok, existem fases na vida que você vai ter que passar por algumas coisas, mas aí não põe a culpa nos outros. Por quê? Porque a decisão é tua de também querer se aprimorar. Parabéns, você está fazendo faculdade, está indo para o curso de inglês ou francês ou algo assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem como ajustar. Tem como ajustar. Nem tudo, mas uma grande parte para que você pare de reclamar, né? Tem uma coisa muito legal que é assim, karma. Tem muito a ver com o que nós estamos falando. A culpa é sua, ou seja, o karma é seu. Na cultura hindu, karma, ele não tem conotação negativa, tá? Mas também não tem conotação positiva. O karma, ele é simplesmente uma lei de ação e reação. Não existe karma bom, não existe karma ruim. Até porque aquilo que você fez achando que é uma coisa boa, você não consegue mensurar o resultado ali 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 10, daqui 50. Então, não tem karma bom nem ruim. É simplesmente lei de ação e reação. Você tomou essa decisão, significa que você excluiu todas as outras. E aí vai ter uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser negativa num primeiro momento e num próximo momento ela pode ser positiva. Então, a culpa é sua no sentido de que o karma é seu. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Não gosta do governo? Mude de país. Ah, não dá. Dá sim. Dá sim, tá? Ah, eu não gosto do bairro que eu moro. Mude de bairro. Eu não gosto da cidade. Eu não gosto de morar onde é inverno. Mude para um lugar que tenha verão. Mas pare de reclamar que todo dia tá frio, que todo dia tá isso. A culpa é sua. Você está lá porque você quer. E se você não quer mudar, pare de reclamar da mesma forma. Porque você decidiu não mudar. Você decidiu estar onde você está. Você falava da pessoa tomar essa decisão, eu lembrei por exemplo, de trabalho, né? Nós estávamos falando a respeito disso, inclusive. Teu chefe não te reconhece, teu chefe, o líder, né, da área ali, não faz aquele reconhecimento necessário que você tanto espera. Mas por que você espera o reconhecimento? É lógico que faz um bem para o ego, faz aquela massagenzinha e tal, mas enquanto você tem uma certa imaturidade, você sempre vai querer isso, você sempre vai querer ser reconhecido. Pense no seu relacionamento, no casamento. Você não é sempre que você vai receber elogios. Na verdade, a maioria das vezes você não vai receber nem elogio e às vezes vai receber reclamação. Mas se a pessoa está ali do seu lado, isso já é um baita elogio. Se você tem o seu emprego, já é um baita elogio. Agora, será que se você se desdobrar, se você fizer a mais, se você provar, não para a pessoa que está do outro lado, mas provar para você que você é capaz de, sei lá, multiplicar as suas metas, de você cuidar daquele detalhe em casa que você não está cuidando, será que ali você não começa a receber o elogio que você tanto quer? Mas não faça isso pelo elogio. Né? Faça isso pelo bom relacionamento, pelo bom emprego, pelos resultados que você almeja. Se fosse pelas pedradas e tijoladas, Ilmar, eu diria assim, a culpa é sua de estar esperando elogio. Total. Ah, não foi elogiado, não foi reconhecido?
A culpa não é de quem não elogiou, a culpa foi sua de ter criado uma expectativa de que aquilo merecia um elogio. Exato. Pronto, é simples. Para de esperar. E eu anotei uma coisa muito legal enquanto o Vilmar falou. Eu quero gravar um vídeo só sobre isso e fazer uma postagem lá no Insta, que é: pare de querer ser reconhecido e comece a reconhecer os outros. Muda a chave. Por que nós queremos tantos elogios? Cara, por que num relacionamento tem que ter tanto elogio, num trabalho você tem que ser reconhecido porque bateu a meta? Você foi contratado para isso. Eu não tenho que te elogiar. Você foi contratado para bater a meta. Você não bateu a meta, tchau. Contrata o outro que bate a meta. Agora, além de te contratar, além de te pagar, eu ainda tenho que te elogiar? Não é louco? Eu entendo, eu também gosto de ser elogiado, mas o que nós estamos querendo aqui é um processo de evolução. É assim, cara, por que a gente ainda age como pessoas comuns? Né? Tem que parar de ser uma pessoa comum. Então, assim, Nassim Taleb, que é um cara que tem vários textos e algum... É interessante pensar, ele que criou uma noção que hoje nós temos de antifrágil. Porque existe o que é frágil. O que é frágil? É aquilo que se quebra com facilidade, que qualquer impacto, qualquer pressão quebra. Aí existe a pessoa que é resistente ou que é resiliente, que ela recebe o impacto e consegue assimilar aquilo. Mas aí surgiu o termo antifrágil. O que é o antifrágil? É aquilo que sofre o impacto, que talvez ele quebre no primeiro momento, mas aí ele volta, ele se reconstrói e volta melhor. Então essa é a grande sacada que eu acho que para de culpar os outros porque não te elogiam, ou porque tem muito imposto, ou porque o trânsito tá ruim. O que você pode fazer com isso? Cara, tá, Malakini, não consigo ficar depois do meu trabalho para malhar, eu não tenho jeito, meu filho está esperando, minha filha, minha namorada, minha mulher, meu marido, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que ficar 40 minutos no trânsito. Ué, então escute um podcast durante o trânsito, coloque ali algo que te ensine, coloca lá um podcast ou um curso de inglês que você fique fazendo, de francês, sabe, coisas que você vai revisando uma matéria, e aí você está usando o trânsito como uma universidade do trânsito. Ou seja, mas pare. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, principalmente, que eu comecei essa fala aqui é: pare de esperar reconhecimento e comece a reconhecer mais os outros. Faça essa experiência na sua casa. Pare de esperar um elogio porque você fez um jantar bacana, porque a cama está bem arrumada, ou porque você chegou no horário, e comece a elogiar. Comece a elogiar: nossa, que legal, adorei o seu cabelo hoje. E não por fazer, não por falsidade, mas porque tem tantas coisas para você elogiar. Mas não, nós estamos programados para quê? Para enxergar falha, para enxergar defeito, para falar: a toalha está na cama, a comida não tem sal. Meu, comece a elogiar, cara. Porque aí talvez você crie uma cultura ao seu redor de que as pessoas você está elogiando. E de repente você, talvez, quem sabe, sem esperar, sem expectativa, você seja elogiado. E se não for, não tem problema, cara. Você tem que ter a sua autoestima tão boa, que você consegue elogiar mais do que esperar elogio. Era isso. Costumo dizer que você é a pessoa mais importante da sua vida. E você sendo a pessoa mais importante da sua vida, elogie-se se você é carente desse elogio. Né? Você faça alguma coisa que vale a pena você falar assim: cara, isso ficou fantástico. Se você vai cozinhar, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Se você vai varrer a casa, varra como ninguém. Se você vai preparar uma aula, prepare como ninguém. Se você vai atender um cliente, trate esse cliente que seja, para ele, seja inesquecível. Você não espera esse elogio. E o que Malakini falou, comece a elogiar as pessoas, porque da mesma forma como você tem essa carência de ser elogiado, todo mundo tem. Todo mundo tem, não se engane. Então não fique esperando elogios. Comece a elogiar, elogie o seu chefe. Não seja falso, como o Malakini mencionou. Traga um elogio que seja sincero, do seu coração. Procure alguma coisa que vale a pena ser elogiado. Sei lá, o corte de cabelo, a barba, a É impossível que, se você estiver atento, que não haja nada para você elogiar. Mas vamos dizer que é uma pessoa que ela realmente não merece elogio. Existem algumas pessoas no mundo
Existem, que elas não deveriam estar no mundo, não fariam falta nenhuma no mundo, seria um favor se elas não existissem, concordo. Existem aquelas pessoas que não fede nem cheira, estão lá, só enchendo o mundo, só fazendo número, os figurantes, e existem aquelas pessoas que realmente valem a pena. A culpa é sua se você convive com quem não merece, com aquela pessoa que não merece estar no mundo. A culpa é sua. Mas talvez em algum momento da vida você tenha que passar por isso. Você tem que conviver com alguém que é deselegante, mal educado, que não é tão honesto. Talvez você precise passar por isso uma fase da vida. Mas aí o que você faz? Cara, não tem nada para elogiar mesmo? Então também não critica. Não fala mal. Bom, já é uma grande mudança. Tá, não tem nada para elogiar? Tá, tem 10 coisas para criticar? Mas eu não tenho nada para elogiar, tenho 10 para criticar, não vou falar nada. Tem uma coisa que é muito legal, a indiferença, ela é tão mais pesada, ela é tão mais forte do que a crítica, que vale a pena. Às vezes tem que ser um pouquinho, né? Às vezes uma maldade boa, né? Mas por quê? Porque se você está querendo mudar a polaridade, que o que nós estamos fazendo aqui é isso, nós trazemos conteúdo semanalmente para você que está afim de mudar a polaridade, você que está afim de evoluir no sentido de se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Talvez você não perceba e daqui 2, 3 anos você está uma pessoa muito melhor, muito mais educada, muito mais culta, muito mais feliz e assim por diante, mais saudável. Então, começa a inverter. Tá, eu não consigo, eu olhei a pessoa e não identifiquei nada para elogiar. Mas aquele impulso de criticar você freia. Porque você tem que entender que, a pessoa também está olhando você. Ela também vai olhar e falar, cara, olha quanta coisa para criticar. Olha que absurdo isso que ele falou. Olha esse pensamento, que pensamento quadrado. Olha que cara machista. Olha que isso. Olha quanta coisa tem para reclamar. Não é possível, você treinou seu cérebro para só achar coisas para reclamar. Aí você vai e posta uma daquelas frases bonitas do Gandhi ou de qualquer um outro, né, de John Lennon, tal, de Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Aí você põe lá Gandhi, ai que bonitinho. Mas você não está sendo a mudança que você quer ver no mundo, porque você continua reclamando, criticando e pondo a culpa nos outros. Para, criatura. E outra, a crítica geralmente ela é dada e ela é bem recebida quando você cobra por ela. Quando tem receptividade, Quando né? tem receptividade. Eu tenho 2 mentores. Eu escolhi 2 mentores para me darem orientações na minha profissão e às vezes na minha conduta. Um deles é o professor Malachini, o outro é o professor De Rose. As 2 pessoas que me trazem um guidance ali, um guia de um norte, né? Eu estou saindo fora do trilho, eu vou fazer uma consulta, só que eu tenho essa receptividade. Eu dou mentoria para outros executivos também. Nessas mentorias para os executivos, eles me pagam para escutar críticas. Né? Agora, você sai criticando todo mundo de graça, não vale a pena, não vale a pena. Sabe uma coisa que é interessante? Que às vezes soa como um clichê. Antes, obrigado, né, Vilmar? Obrigado pela oportunidade de fazer parte aí desse processo. Obrigado mesmo, porque quantos anos já faz? 10 anos. 10 anos, gente. A gente comemora aniversário praticamente junto, mas tem uma diferença de 10 anos? De 10 anos também. Muito legal, muito legal. Para você perceber, né? Se você olhar aqui para o vídeo, se você estiver só escutando, vou transmitir a imagem para quem não está vendo. O Vilmar, ele é 10 anos mais que eu. Mais sábio, mais vivido, tudo mais, né? Também um pouquinho mais desgastado. Mas o que eu quero dizer é que o Vilmar, ele tem muito mais o arquétipo de sábio. Você olha para o Vilmar, ele já aparenta mais idade, já tem as barbas brancas, e eu não estou falando isso como algo ruim, é um elogio, ele tem o arquétipo do sábio. Mas ele acabou de dizer que como mentor, eu sou o cara que orienta ele. Então isso é muito legal você perceber assim que você precisa ter pessoas que te ajudem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Em alguns momentos, essas pessoas elas vão estar com mais experiência que você, hierarquicamente acima, mas em outros momentos não. Mas assim, se você sabe o que você quer, fica fácil quem você vai escolher para te orientar. Para mim é uma honra participar desse processo, Vilmes, obrigado.
E o outro mentor que ele citou, que é o De Rose, é muito legal porque o De Rose é o meu mentor há praticamente 20 anos, gente. Então é muito legal, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho da reconstrução de estilo de vida que eu venho realizando há 20 anos, desde que eu sigo aí esse processo. Então, às vezes a culpa é sua também de você estar escutando as pessoas erradas. Bah, cara, como tem gente no mundo a fim de dar conselho. Bah, conselho. Como é aquela ditado popular? Se conselho fosse bom, você não dava, você vendia. Então, mas qual é a diferença de um conselho dado por um mentor e por um amigo? Você está pagando o mentor. Exato. Aí, pronto, né? Então, não... Agora, uma parte muito bacana do que nós estamos falando aqui, vou voltar um pouquinho no podcast. Rebobina aí. A sua saúde, muitas vezes, claro, grandes acontecimentos internos, eles têm a ver com genética e com epigenética, ou seja, genética. Mas uma grande parte pode ser retardado, freado e modificado por você de acordo com suas escolhas. Hábitos relacionados a fumar, hábitos relacionados a beber, hábitos relacionados a comer açúcar demais, né? Não é à toa que diabetes antigamente se chamava doença do açúcar. E não é à toa que eles mudaram o nome. Por quê? Porque se você continua divulgando que é doença do açúcar, tudo que vai a açúcar você associa a doença, o que é certo. Tá certo? Morre muito mais, cara, olha esse dado. Não é achismo, é dado. Morrem muito mais pessoas no mundo por causa do açúcar do que por causa do terrorismo. E os governos investem muito mais dinheiro para proteger os cidadãos de terroristas do que de açúcares. O governo dá incentivo fiscal para empresas que vão produzir alimentos com açúcar. Você não pode levar 100 ml, mais de 100 ml num voo, mas você pode levar 1 quilo de açúcar, de chocolate. É chocante quando a gente fica... A culpa é sua, então, se você, a sua saúde, Vilmar comentou isso sobre alimentação, a maneira como você se alimenta, a maneira como você alimenta a sua mente, o que você está lendo, a culpa é sua. Se você não está lendo, a culpa... Não há nenhuma vantagem em quem sabe ler e não lê de uma pessoa que não sabe ler. Não há nenhuma vantagem. Se você aprendeu a ler e não está lendo... É pior ainda. E pior ainda se você está lendo coisa que não presta, né? Então, coisas que você pode assumir a responsabilidade. Melhore a sua alimentação. Quando eu estou trabalhando com os meus mentorados, ou os meus alunos, ou até mesmo em bate-papos, assim, as pessoas me perguntam o que eu faço na minha alimentação. Eu não tenho uma alimentação exemplar, uma alimentação em que, uau, esse cara, mas ó, eu não bebo há muitos anos, há quase 2 décadas, eu não bebo nada alcoólico. Isso aí para células, isso aí para minha massa cinzenta, Outra coisa, eu gosto de pizza, gosto de hambúrguer, mas não tenho na rotina frituras. Então a alimentação, eu não como carnes, gente. Há quase 20 anos eu não como, agora está na moda, né, ser vegetariano. Estou quase voltando a comer carne só para sair da moda. Coisas também que você pode assumir responsabilidade. Cara, comece a treinar meditação, comece a treinar técnicas que te tragam limpeza mental. Eu estou aqui que eu anotei essas coisas. E escolha alguma arte, alguma coisa que você possa dedicar, violão, violino, alguma coisa, pintura, fotografia, escultura, para que você tenha esse desenvolvimento artístico. Cara, a culpa é sua. A culpa é sua de estar onde você está, de pensar como você pensa. E tudo aquilo que meu filho passou por uma fase, e eu já tive essa fase, e quem tem filho vai perceber isso, que é a fase do sabe tudo, tem resposta para tudo. Hoje eu percebo muito que tudo que eu estou ensinando hoje aqui no podcast, ou nos cursos, ou tudo, à medida que eu leio, que eu frequento mais cursos, mais museus, que eu viajo mais, eu percebo que ainda tinha tudo isso para acrescentar ou para corrigir naquela minha fala. Então a culpa é sua, o estágio que você está, a culpa é sua. Você me fez lembrar uma frase, se eu não me engano, de Cortella, que ele fala que alguém fez uma pergunta para ele falou assim, eu não sou tão imaturo para saber a resposta dessa pergunta. Uou. Porque quando você é imaturo, você acha que você sabe tudo, né? E é bem esse processo mesmo de aprendizado.
Uma outra coisa, você falou o exercício também, né? Você não tem o shape que você quer. Tentando olhar o tempo, ela pode falar, uns Você, 40 minutos. você não tem o shape que você quer por responsabilidade sua, culpa é sua. Você é aquilo que você falou. Talvez você não consiga ter 1 metro a mais, mas você consegue, dentro do seu Do seu estereótipo, né, do seu biotipo. biotipo, você chegar naquilo que você quer. E, e esses tempos aí eu estava vendo como que os fisiculturistas eles se alimentam, tipo de exercício. Eu parei de ver, eu não quero ficar daquele tamanho. Eu não quero, não é aquilo que eu quero. Mas é interessante você ver que esses caras antes do treinamento, antes do campeonato, eles têm um treinamento rígido, uma alimentação tal, mas eles ficam extremamente mais rígidos nas vésperas do campeonato. Eles secam, eles ficam ali, aparece um músculo que você nem imaginava que tinha. Você estuda anatomia. Anatomia no cara, na mulher, tal. E isso faz com que ele assume a responsabilidade se ele subiu no pódio no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar, ou se nem pegou pódio, porque ele tem a responsabilidade para atingir aquele shape necessário para ganhar o campeonato. É só dele, só depende dele. E assim, não só isso, né, Vilmes? Uma coisa muito legal que você comentou, assim, nós admiramos e nós temos arquétipos e heróis e ídolos, e o ser humano ele precisa disso. E talvez você não entenda como assim precisa, mas toda a história da humanidade nós sempre temos ícones, né? Então, se pegar na época os deuses da Grécia, até mesmo na cultura nórdica, você pega os deuses nórdicos, nós sempre temos ícones para nos inspirarmos. E hoje nós temos quais ícones? As pessoas altamente criativas e bem-sucedidas são ícones, sei lá, para o bem ou para o mal, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia, sei lá, Steve Jobs, Elon Musk, ou você pega atletas, né? Roger Federer, Nadal, Gabriel Medina, Michael Phelps, você pega o Magic Johnson, um jogador de basquete, que imagine, o cara é conhecido no mundo como Magic Johnson. Antes do nome do cara, tem um apelido. Magic. Por quê? Porque o cara, as pessoas falavam, nossa, o que você faz é uma mágica em campo. Então, o arquétipo, né, de todos esses ícones, e aí nós admiramos. Mas a questão é, você está disposto a pagar o preço? Para chegar lá, o que você admira hoje de todas essas pessoas é o palco, é o resultado que eles tiveram. Está disposto a pagar o preço? É isso, a culpa é sua de você. Ah, mas eu conheço pessoas que são altamente, eu estou falando de verdade, agora eu conheço pessoas que são altamente realizadas sem nem pensar em estar no palco, ou ser tão referente, ou ter que trabalhar tanto, ou ter que... Ótimo. Se a pessoa tem autoestima e se ela tem autoconhecimento e ela está muito feliz onde ela está, perfeito, a culpa é dela também, porque ela sabe o que ela quer e ela se realizou ali. Então esse é o ponto que eu percebo que nós admiramos, nós queremos, nós almejamos, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E aí ficamos falando mal dos outros. É tão mais fácil. Colocando a culpa nos outros. Ah, mas ele tem o dom para isso. Ah, ele tem o dom? Quer dizer que os 3 anos que ele se preparou para ir para as Olimpíadas, mais os 15 anos anteriores, tem o dom? O cara só anda de skate desde que nasceu, não faz outra coisa da vida. Você vem dizer que o cara tem o dom? Para de isso que acho que esse é o tema principal aqui. A culpa é sua. A culpa é sua de acreditar que existe talento e dom nato. E a culpa é sua também de não ter desenvolvido o seu talento. Existe um livro muito bacana chamado O Óbvio. E o óbvio é o quê? Todos nós temos talentos, todos nós temos um desenvolvimento para algumas áreas da vida. E é óbvio, está na cara dos pais, está na cara dos professores, mas nós colocamos todo mundo num curralzinho e queremos que as pessoas sejam iguais. Então o que acontece? Nós acabamos travando isso, esses talentos. A grande sacada é isso aqui é chover no molhado. Tem talento? Tem. Você tem predisposições para certas coisas. Se o talento encontrar as condições para aflorar, essa pessoa vai ser um gênio. E se esse talento encontrar as condições para aflorar, e além de tudo, a disciplina necessária, daí vira um Michael Jordan da vida, um
Ayrton Senna da vida, vira um Gandhi da vida, um Beatles da vida. Por quê? Porque aí você foi juntando tudo e a disciplina para chegar lá, para fazer tudo aquilo. Nós pensamos nos roqueiros sempre como pessoas que, como temos uma referência aí, sei lá, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, que são os caras que viveram a vida no limite e morreram aos 27, né? É. Mas pega Rolling Stones. Meu, eu não sei como esses caras estão vivos. Primeiro que usaram tudo que era possível de substância, eles usaram, né? Mas o que eu quero dizer, não era só talento. Cara, disposição. Você pega e vê os caras no palco, hoje eles ainda estão lá. E o mais interessante de tudo, quando eles têm um show para fazer, eles já fizeram, sei lá, 10 mil shows na vida. Já tocaram mais de 10 mil horas, ou seja, a teoria das 10 mil horas ali já... E eles ainda ensaiam absurdamente antes do show. O que é isso? É o talento, somado com a disciplina e somado com o lance de entender que se algo não der errado no show, a culpa é deles. Eles não vão dar um chilique no palco dizendo que a culpa é do cara do som, é do cara da luz. Não. Você testou antes? Não, não testou, não foi profissional o suficiente. Tivemos um show agora recentemente do Kiss, cara. Quantos anos o Kiss não está na estrada? E os caras estão fazendo turnê, tiveram aqui em Curitiba, fizeram um show em São Paulo, enfim, os caras estão fazendo turnê. Sobre o Kiss, Vilmes, lembra que nós temos um podcast gravado sobre o Gene Simons, que é o cara que criou todo o processo das maquiagens do Kiss e tudo, é um dos maiores empresários da música. Vale a pena a leitura, o livro chama-se Eu S.A. Cara, e nós já gravamos um podcast sobre isso. Pô, Vilmes, eu acho que hoje a gente foi esse podcast podia ter horas, porque a culpa é sua de ter dado esse tema tão bom para nós, Vilmar. A culpa é sua também de ter dado um pano para manga. Né? Muito, muito legal, muito legal. Bom, para nós irmos fechando, então, entenda. O que nós queremos dizer com a culpa sua? Ação e reação. Tudo que você faz hoje gera uma consequência. Essa consequência é positiva ou negativa. E não veja positivo e negativo como bem e mal, como céu e inferno. Simplesmente uma consequência. Toda vez que você toma uma decisão, significa que você excluiu todas as outras possibilidades. E quanto antes você aprender o desapego, ou seja, cara, quanto antes você perceber que aquela escolha foi falha e você se desapegar dela, maior a probabilidade de você ressignificar e ter sucesso. As pessoas ficam apegadas, né? É o status quo, né? Exato. Tem um livro que eu gostaria de indicar aqui que chama-se Originais. E esse livro ele tem muito a ver com criatividade, mas ele conta várias histórias de pessoas que nós falamos, nossa, esse cara era um gênio. Mas aí ele conta quantas patentes esse cara teve na vida e só 2 ou 3 deram certo, às vezes só uma. E aí essa uma explodiu e o cara fica como se ele fosse um cara ultra, super bem sucedido e criativo, mas o cara teve 1000 patentes que não deram certo. Então, assim, se ele tivesse parado na primeira, ou seja, disciplina, a culpa não é do mundo. Às vezes você teve uma ideia que está à frente do tempo ou que veio tarde demais. Então, o grande sacada da mensagem de hoje, que eu quero que fique registrada sobre a culpa sua, não é o sentido do peso da culpa, é assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade. Pare de culpar os outros. Eu conheço muitas pessoas que poderiam ser mais felizes, mais saudáveis, mais bem realizadas no relacionamento afetivo, mais bem realizadas na questão sexual e de arrecadação, em todos os padrões. Elas poderiam, mas elas estão presas e estão com medo de mudança. Total. É isso aí. E eu me incluo. Tá? Eu me incluo, porque tem algumas coisas da minha vida que eu também não mudo, porque nós ainda temos paradigmas e crenças que nós precisamos trabalhar. Muito bom, muito legal. Nice. Então lembre-se, ative o sininho, assine o canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas e pega aquilo que você aprendeu hoje aqui, se você aprendeu alguma coisa, e já ensina alguém, porque é assim que nós aprendemos. A melhor maneira de aprender é ensinar. E se você não tem como ensinar, indique mesmo. Indique para todo mundo
que é uma forma de você contribuir para que o nosso canal atinja o maior número de pessoas e essa mensagem chegue para que elas comecem a entender como você é uma referência de bons conteúdos. É isso. Até o próximo. Lembre-se, no YouTube, nos aplicativos de música, e estamos na área. Até o próximo podcast. Valeu, Vilmes.